Bom, sejam bem-vindos ao nosso Café com BPO dessa quarta-feira, terceira parte de precificação. E hoje nós temos dois patrocínios. O primeiro deles é que, se você é BPO ou contador e tem dificuldade de vender, temos aqui na sala a Natália Lotin, ela patrocinando o café de hoje, com certeza. Ela está disponível para vender para você e te passar os clientes. Ela já tem bastante experiência. Vou deixar você falar alguns segundos, Natália, para se apresentar. E o segundo patrocínio do dia, para que a gente possa conduzir aqui o nosso Café com BPO, é a contabilidade Castellum Financial. Então, se você é MEI, se você está fazendo BPO, é transição de carteira, precisa de uma contabilidade para se ajustar ou ajustar os seus clientes que estão chegando, não deixe de entrar em contato. Como que você vai conseguir entrar em contato tanto com a Natália quanto com a Castellum? Você pode entrar no LinkedIn, você pode entrar no YouTube, você pode entrar em qualquer lugar e procurar Café com BPO ou Guto César, e você vai ter acesso direto ao meu WhatsApp, a gente pode trocar uma ideia, e eu passo para você o contato de ambos. Natália, se você quiser dar um oi para o pessoal te conhecer, fique à vontade. Legal, gente. Boa tarde. Eu sou a Natália, eu sou gerente de parcerias aqui da Conta Azul. E, na verdade, né, eu estou aqui mais para aprender com vocês, mas também, se vocês precisarem, eu também posso ensinar. Então, estou dando aí um auxílio para vocês que têm esse interesse em começar a fazer a parte de venda, né? A gente tem um programa de parcerias bem legal aqui no Conta Azul. E o Conta Azul, ele traz todo esse feeling, né? Pode vender o BPO, calculadora de precificação e tudo mais. Então, se vocês estiverem precisando de um auxílio, eu estou à disposição de vocês. Maravilha, ela está no grupo do café, é fácil de achar o contato dela lá também. Na dúvida, a gente se conhece, vocês mandam mensagem que a gente vai repassando. Queria agradecer aqui a presença de todos. Temos uma presença ilustre também de uma grande parceira e amante do café, que é a Ana Moreno, nossa especialista de brand, está aqui conosco. E nós vamos falar de indicadores. Ana, vou pegar você como exemplo, se você me permitir, só alguns minutos. Por quê? Qual que é a diferença da Ana para os demais que estão aqui na sala? A Ana não é BPO. A Ana, ela faz brand, ela cuida de marcas, ela tem um ateliê de... Como é que é o nome do ateliê, Ana, que o Breno É um gostou do... ateliê de marcas. Ateliê de marcas. Marcas com propósito. Então, ela tem todo um perfil, ela é um cliente aqui dentro. Ela é uma pessoa que tem uma visão de cliente, tem experiência de cliente, e ela está aqui conosco. Ela é uma das guardiãs da marca do café, uma grande amiga e parceira. Então, para você que pensa em levar o seu negócio a outro nível, precisa estruturar o brand, pode procurar a Ana com certeza. Mas qual que é a pergunta que eu quero te fazer, Ana? No seu negócio hoje, que você está começando a estruturar, está começando a caminhar, qual o indicador? O que você gostaria de ver? Quais seriam as informações que poderiam te dar um norte? Na visão que você tem hoje, sem medo de errar, sem medo de feliz. Você como cliente, o que te deixaria feliz enxergar na sua empresa, a empresa que você está tocando? Legal. Bom, obrigada pela oportunidade. Eu sempre aprendo muito aqui no café, porque é um universo muito diferente do meu. E como cliente, assim, a minha maior dificuldade é entender se eu estou ganhando dinheiro, se eu estou gastando dinheiro, né? Eu realmente, por não ser da área de finanças, eu não tenho o menor controle, assim, do aonde que eu estou recebendo, aonde que está saindo. Eu não consigo ter essa visão do todo. Eu só sei, assim, que no dia 10 vence as contas, eu preciso pagar, eu preciso ter aquele tanto de dinheiro e pronto, acabou. E isso não me deixa ter uma visão de como eu posso empreender daqui para frente, aonde eu posso investir mais, o que eu preciso fazer, às vezes, para dar uma recalculada na rota. Então, por isso que eu estou muito interessada de entender os indicadores e como que esse serviço de BPO pode me ajudar na prática, né? Maravilha. Então eu vou fazer uma dinâmica diferente. Breno, a hora que você quiser me interromper, pode ficar à vontade. E Marco, meu querido grande Marco de Goiânia, você que está procurando o BPO na grande cidade de Goiânia, Goiás, procure o Marco da Mais BPO. Marco, se você fosse pegar a Ana como cliente, eu sei que você tem uma visão muito boa para
conduzir empresas e para poder mostrar relatórios. Hoje, os relatórios que você tem, que você enche o peito para falar, para mostrar e para fazer a diferença dos seus clientes, qual que são? Quais são os relatórios que você dá mais importância para tocar uma empresa? Boa tarde a todos. A que eu mais uso é fluxo de caixa, tá? Eu uso o DRE gerencial, mas eu uso pouco. O principal hoje é o relatório, e os relatórios sempre analíticos, né? De comparativo de receita e despesa, comparativo percentual de despesa sobre cada item da despesa em cima de faturamento ou receita, como que o cliente trate, cálculo de CMV, e os relatórios que, sem querer fazer propaganda fazendo, que o Controladoria oferece para a gente, né, que é o BI. Eu gosto muito eu consigo trazer para o cliente aquela visão em cima do que ele ganhou, como que ele está gastando, e aonde ele está gastando, e aonde ele pode trabalhar, melhorar, e poder levar a empresa dele dentro de um equilíbrio financeiro possível, independente da rentabilidade que o negócio dele traga, ou independente do momento que ele está passando, porque às vezes tem um momento do investimento, tem um momento da tranquilidade e tem um momento do aperto. Independente do momento que ele está passando, é onde que ele pode reduzir. Eu sempre gosto de usar as ferramentas de resultado que a gente consegue levantar com o trabalho do BPO, onde que o cliente pode pode enxergar quais são os gargalos, quais são os pontos fracos, não que a gente não mostre os pontos fortes, mas quais são os pontos fracos do ponto de vista financeiro, para que ele possa tomar as decisões corretas e fazer os ajustes devidos. E dentro dessa dinâmica, Marco, teve alguma vez que você apresentou esse relatório que chamou mais a atenção do cliente, que ele olhou assim, falou, caramba, foi o fluxo de caixa, foi alguma coisa que você colocou no calculadoria ou a própria visão do controle? Acontece com certa frequência. Ontem mesmo eu fui fazer a apresentação de um cliente, e cliente novo, a gente fechou o trimestre, e ele jurava que ele ganhava 5 vezes o que ele ganha. E aí ele chegou até a brincar assim, falou, pô, então eu posso até fechar, então? Eu falei, não, peraí, a gente pode ajustar, né? Então, assim, por exemplo, que é um restaurante, né? E aí a gente consegue enxergar onde que está o gargalo dele. Aí ele já pode pensar em como aprimorar. Estou citando um exemplo do restaurante, que é um restaurante, tá? Cada atividade é a sua. Como que ele pode trabalhar na ficha técnica, onde que está tendo desperdício, se está tendo desperdício, os insumos, qual é o percentual dele em cima do que ele está recebendo. Então, assim, são detalhes. Eu falo que dá para tirar uma radiografia, né? Acho que a gente é meio médico vendo um exame, né? Em cima dos parâmetros, em cima daquelas diretrizes que tem, a gente consegue, talvez, interpretar, será que seria a palavra? Ou para que o dono faça uma leitura dentro do negócio dele, como que ele pode estar trabalhando em cima disso. Eu acho que é meio por aí. Adorei o comparativo. Da outra vez foi o indicador de combustível, né? E hoje foi uma radiografia. E é legal ver você falando, Marco. Cara, porque você tem uma experiência, uma bagagem, uma tranquilidade de tocar alguns assuntos que a gente sempre aprende. Obrigado. Mas, Ana, você levantou a mão, fica à vontade. Eu ia só fazer um comentário que quando ele começou a falar que é como se fosse um médico, foi o momento que eu comecei a me identificar. Porque muitas vezes, quando a gente está, né, tomando o exemplo do meu caso aqui, se eu como cliente, quando a gente está com algum problema de saúde, a gente vai no médico e a gente não sabe o que a gente tem, né? E aí o médico começa a explicar aquele monte de coisa, os seus lipídios estão não sei o quê, os glicídios, nananã, tipo, todas essas siglas aí que o Marcos comentou, para mim não são coisas claras, mas a partir do momento que ele chega para mim com a solução, olha, então é isso, a gente pode fazer isso para resolver não sei o quê, já começa a me dar uma paz. Que no fundo o que a gente quer é isso, né? Encontrar uma solução para o nosso problema, e a gente nem sabe se a gente tem um problema ou uma solução, às vezes a nossa saúde já está em dia, né?
Então, ter essa visão do médico eu acho muito legal, porque às vezes ele vai falar, olha, o que você precisa só é tomar mais água, dormir mais, você não precisa fazer grandes outros esforços, né? Ana, é muito comum, e aqui nós somos praticamente todos BPO, é muito comum a gente ouvir a pessoa falar assim, mas a minha empresa fatura 200 mil, 300 mil, 400 mil, 1 milhão, e eu não tenho dinheiro, eu não sei cadê o dinheiro, eu não viajo, eu não recebo, um tanto de não, em cima de um grande faturamento. Então, a ideia do trabalho é essa, é contar para ele aonde está indo o dinheiro. Se esse dinheiro está indo para o lugar certo, ou se o dinheiro não está indo para o lugar certo. Geralmente, não é que ele não está indo para o lugar certo, geralmente tem como melhorar esse resultado em cima de controle, em cima de organização, em cima de gestão. E ninguém quer errar, né? Todo mundo quer acertar. Quem não vai no médico e fala, não, eu me alimento bem todos os dias, né? Mas é porque a função, eu falo que o financeiro não é uma atividade fim, é uma atividade meio, mas é muito importante. Então, assim, a prioridade do dono da empresa não é cuidar do financeiro. A atividade do dono financeiro é atendimento, a venda, seja lá qual é a consulta médica, seja qual é a atividade dela. Então, assim, a gente está lá para isso, né? A gente faz atividade meio para ela, para que ela possa chegar no final da sua atividade fim, no seu objetivo maior, que é o lucro, sabendo o que está acontecendo. Muito legal. Obrigada. Eu que tenho que agradecer os dois, é sempre bom escutar vocês, com certeza. Pessoal, se tiver alguém novo aqui na sala, quiser se apresentar ou perguntar alguma coisa, ou até mesmo escrever no chat, fique à vontade, tá? A dinâmica aqui é a gente se beneficiar do conhecimento e sabedoria dos demais que estão presentes, discutir alguns pontos, trazer algumas novidades, ou até falar de coisas antigas com uma nova perspectiva. Então podem ficar muito à vontade aí para levantar a mão e participar. Tá? Pronto. Meu querido Breno, por favor. Aproveitar, já que o Marco falou do fluxo de caixa, eu acho que uma das coisas, né, eu mencionei isso da última vez, né? A questão de indicadores, métricas, eu acho que a semântica, dependendo do nível, ela importa. Mas aqui no nosso caso, o objetivo é sempre ajudar o empresário ou a empresária a tomar a melhor decisão possível para a empresa. Então, eu não estou muito preocupado com o nome aqui, mas eu estou preocupado com o que a gente analisa, tá? Então, aproveitando o fluxo de caixa, uma das coisas que eu acho muito importantes hoje, eu sinto bastante falta na maioria dos ERPs, que eu saiba, um ou outro tem essa distinção, mas a grande maioria dos que a gente comenta no grupo não tem, é a distinção entre o fluxo de caixa da operação, do investimento e do financiamento, que é uma coisa que eu acho muito importante. Porque é aquilo que o Marco falou. Tem momentos que a empresa está fazendo mais investimento, tem momentos que ela está faltando caixa, tem momentos... A empresa ela vive em momentos, né? Essa é a verdade. São ciclos. E eu acho que você, às vezes, fala assim, putz, né, o meu caixa diminuiu, eu comecei o mês com 50 mil na conta da empresa e fechei com 20 mil. Mas não necessariamente isso é algo ruim, porque você pode ter usado pedaço desse dinheiro que acabou diminuindo o teu caixa para investir e aumentar a capacidade da empresa de gerar receita lá na frente. Então, eu acho muito importante fazer essa distinção, por mais que às vezes o próprio sistema não tenha. É por isso que, igual ele mencionou, controladora 4.0, outros, ou até mesmo você, trazer esses números para dentro de um Excel, de um Google Sheets, e fazer essa separação, eu acho que pode trazer muita luz para a pessoa na hora que você for apresentar. Justamente por causa disso, que às vezes a pessoa pode entrar em desespero, mas você fala, não, mas isso aqui a gente está usando, ó. Você vai ver que o fluxo de caixa da operação está positivo. Mas o problema é que a gente fez um investimento esse mês, que acabou, tiveram muitos pagamentos em determinado mês, determinado trimestre, determinado período, de investimentos que foram feitos ou lá atrás ou que estão sendo realizados. Então, essa distinção eu acho super importante em qualquer relatório, qualquer painel e qualquer RP mesmo ter essa distinção, coisa que hoje a maioria não tem, né? Infelizmente,
você consegue fazer uma categorização, né, de ter grupos, né, você tem a conta, digamos, analítica e a sintética, né, mas para quem não entende a diferença, basicamente, são categorias, né, que você faz o lançamento e você tem categorias mães, pais, onde você tem um somatório dos lançamentos que foram inseridos ali dentro. E você só tem, normalmente, isso a nível de DRE, você não tem a nível de fluxo de caixa. E, querendo ou não, a visão do DRE, ela normalmente é distinta do fluxo de caixa. Então, isso é uma coisa que eu sinto bastante falta nos ERPs, porque eu acho que o fluxo de caixa, como é o propósito deles, né, é um sistema financeiro acima de tudo. Claro, você tem módulo de compra, módulo de vendas, etc., que tudo vai acabar impactando dentro do financeiro. É uma coisa que eu sinto bastante falta nos ERPs. Eu sempre sugiro que seja utilizada essa distinção quando possível. Claro, vai depender do preço que você cobra do cliente, uma série de coisas. Quanto mais você tem que fazer para um cliente, mais vai consumir tempo. Naturalmente, você tem que cobrar mais. Então, você tem que ver se o cliente vê valor naquilo. E muitas vezes o cliente ele vê, às vezes, mais valor em desafogar a operação dele do que no relatório em si. Às vezes, ele vai ver mais valor no relatório do que na operação em si. Então, conseguir identificar o que o cliente valoriza mais para você saber, então eu vou gastar mais tempo com isso do que com aquilo ou vice-versa, eu acho crucial. Alguém mais? O silêncio reina, Ana. Perfeita essa observação. Maravilha. Alguém aqui tem uma dinâmica de apresentar relatório fora a controladoria 4.0? Alguém que utiliza uma planilha? Tirando o... Agora eu não peguei o nome, esqueci. Tirando o nosso amigo Henrique. Alguém mais apresenta com planilha algum relatório, alguma dinâmica para os clientes? Pode falar. Você, o Breno, apresenta, mas sem ser controladoria. Você apresenta, né, Breno? Apresento. Hoje eu apresento porque é um cliente específico e hoje, para quem trabalha, já trabalhou no ramo de engenharia, construção, etc., normalmente o que acontece? Pensando no conceito contábil, e aí eu não estou falando de... Só para o pessoal entender, quem está vendo pela primeira vez, não conhece a distinção, receita normalmente é uma coisa e recebimento é outra. Tá? Pagamento é uma coisa e gasto é outra. São conceitos distintos, contabilmente falando, financeiramente falando. Então, o que acontece? Normalmente você tem uma evolução, né? Quando você faz uma obra, algo do tipo, você deveria reconhecer, né? Eu esqueci o nome desse conceito contábil, mas de você casar a receita com a despesa e com os custos. Então, o que acontece? No caso dele, ele tem uma planilha, esse cliente, que ele faz uma evolução das obras, ou seja, quanto que ele andou fisicamente nas obras. Então, ele tem o preço de venda da obra é tanto, a gente andou 20%, então é 20% daquele tanto que é o preço de venda dele. Então, como é algo muito customizável, a gente acabou optando por fazer isso dentro de uma planilha. Então, basicamente, eu tenho uma planilha que lê essa planilha dele, traz os dados, porque todo o resto está dentro do ERP. Até de outras áreas, a receita está dentro do ERP. É só essa área específica que a gente apura a receita assim, e não é com base no faturamento, que normalmente é o mais comum. Então, por causa disso, a gente acabou optando por usar uma planilha nesse caso, tá? E uma outra coisa legal de fazer, que isso aqui também ainda está em construção, é você tentar criar uma conversa entre o fluxo de caixa e o DRE. Porque muitas vezes acontece do DRE estar mostrando um lucro e aquele lucro não refletir no caixa. E você conseguir contar essa história bem feita, eu acho que traz uma clareza muito grande. Para nós mesmos, tá? Não estou nem falando em termos para quem nós estamos apresentando. Acho que para nós mesmos traz essa clareza. Então, por exemplo, uma empresa teve naquele mês um lucro de 20 mil. Aí ela vai olhar o caixa dela, meu caixa diminuiu 50 mil. Como é que eu tive lucro
e o dinheiro da minha conta caiu. Isso é super comum acontecer, tá? Então, para quem não sabe, isso é super comum acontecer. Você tem um descasamento entre a receita e o recebimento, e entre os gastos e os pagamentos daquele gasto. O pagamento ele pode ser antes do gasto, pode ser no gasto, pode ser depois, e o mesmo vale para a receita. Então, você conseguir tentar mapear, olha, a tua receita foi de tanto, mas um pedaço daquela tua receita que você deveria ter recebido esse mês, eles estão inadimplentes. Então, isso ajuda a explicar por que você teve lucro em um mês, mas o teu caixa diminuiu no mesmo mês. Então, você conseguir fazer essa explicação conectando alguns pontos do DRE com alguns pontos do fluxo de caixa, ótimo. Eu acho isso ajuda bastante a nós entendermos um pouco a dinâmica da empresa e até mesmo aos proprietários entenderem o negócio que eles têm. Para justamente, lembrando que no fundo, o que a gente quer, do meu ponto de vista, pelo menos, é ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões para a empresa delas. Esse é, no fundo, o objetivo de qualquer relatório, de qualquer painel, de qualquer número que você mostre para alguém. Então, tentar fazer essas conexões eu acho super válidas, tá? É algo que eu procuro fazer na medida do possível. Infelizmente, os sistemas que a gente usa, o fato deles não serem contábeis é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque eu sinto falta de, muitas vezes, você ter um balanço, nem que seja algo bem mais simplificado. Mas eu sinto falta de você conseguir visualizar um balanço ao longo do tempo para você conseguir ver algumas coisas. E até mesmo, digamos, eu não estou nem falando de um balanço contábil. Assim como a gente usa um DRE gerencial, a gente poderia também usar um balanço gerencial também. Quanto que eu tenho de contas a receber? Eu tenho aqui tudo. Putz, mas se num balanço, por exemplo, gerencial, eu conseguisse fazer a diferença entre, olha, eu tenho tanto a receber que não está vencido, mas eu tenho tanto a receber que já está vencido. Então, de alguma forma, conseguir fazer esse balanço gerencial, eu também acho super, super interessante. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho tudo isso daqui para receber, mas eu tenho tudo isso para receber de coisas que eu já deveria ter recebido também. Então, às vezes, num balanço gerencial, você consegue fazer, de novo, todas essas conexões entre DRE, entre fluxo de caixa, e você consegue fazer toda essa conexão que acontece naturalmente quando a gente está falando de demonstrações contábeis, né? Além disso, alguém aqui, só por curiosidade, né? Alguém aqui, por acaso, tem algum balanço gerencial que seja feito para o cliente? Vocês fazem? Vocês conhecem algum sistema que faça isso? O Breno, eu utilizo, eu tenho a planilha que eu utilizo para fazer a avaliação, ela começa fazendo a análise histórica, né? Então, ela faz todo esse movimento que você disse de modelagem financeira, que é conectar DRE com DFC, gerar um novo balanço, né? Depois, se vocês quiserem, tiver um tempinho, eu consigo fazer uma demonstração rápida aqui. Pô, com certeza. Já vai preparando ela aí, Ricardo. Eu acho que é super útil para as pessoas tentarem entender, porque contabilmente falando, essas demonstrações, elas se conectam, tá? Então, elas se conectam, elas têm que se conectar. Né? Não tem como elas não estarem interligadas. E o que acontece? Ricardo aqui, que é pelo menos do grupo, é o nosso especialista em valuation, que é a avaliação de empresas. Todo valuation, toda avaliação de empresas, ela começa com as demonstrações. E aí você faz uma projeção dessas demonstrações e você tem um fluxo de caixa que você estima que a empresa vai ganhar ao longo da vida dela. E aí você faz o quê? Para você saber o valor da empresa hoje, você traz todo aquele fluxo de caixa futuro a valor presente por uma taxa. E você tem que levar o tempo em consideração, né? Porque R$100 hoje são diferentes de R$100 na manhã. Então, normalmente uma empresa que faz valuation, e esse cliente que eu falei aqui da obra, né, em certo momento ele até chegou a fazer um valuation, então foi exatamente o que o Ricardo falou, foi contratada uma empresa para fazer esse trabalho de valuation,
ia ter um acordo entre os acionistas, etc. E foi feito com base numa planilha que fez a modelagem da empresa com base nos valores históricos. E aí a gente vai entrar no grande problema das pequenas empresas, né? E normalmente as demonstrações contábeis das oficiais, elas não estão tão corretas, digamos assim, quanto nós gostaríamos. Porque como tudo você precisa de nota fiscal para ser considerado, para você consiga fazer a contabilidade, né, para que a contabilidade consiga ser feita da forma correta, se você não tem uma nota fiscal de algo, você já impacta no balanço, no DRE, etc. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando é contratado uma empresa de valuation, você olha a demonstração contábil oficial, tem que ser feito, ajustes têm que ser feitos, justamente por causa dessa diferença. Acho que outros indicadores que a gente pode falar, eu queria continuar falando da teoria das restrições que eu comentei semana passada, mas infelizmente eu tive um imprevisto hoje cedo e eu fiquei ausente a manhã inteira, tá? Então eu não consegui fazer o que eu gostaria, vai ficar para uma próxima. Peço desculpas, não é nada grave, mas eu tive que me ausentar a semana inteira, a manhã inteira. Eu voltei para almoçar e participar do café. Pode falar. Não, a teoria das restrições ela é fantástica. A dinâmica com que você trouxe, acho que valeria um café só para a gente discutir e falar sobre isso, sem sombra de dúvidas. Eu acho que assim, quem estava presente ou quem não estava, semana passada foi feita uma demonstração, como o assunto era fábrica, acabou calhando, né? A Nira acabou falando de fábrica, produção, etc. Acabou calhando, porque o exemplo que eu tenho da teoria das restrições, que é do criador da teoria, ele desenvolveu a teoria dele com base em fábrica. E ali, semana passada, a gente viu uma coisa muito interessante, que às vezes, né, como o nosso objetivo é tentar ajudar as empresas a tomarem melhores decisões, muitas vezes aquilo que nos foi ensinado é contraditório. Por quê? Semana passada, para quem não estava presente, foi dado um exemplo de uma empresa que vendia 2 produtos, tá? Desses 2 produtos, foi constatado que, pela demanda que havia de mercado, ela não dava conta de vender tudo, porque ela não conseguia produzir tudo, e ela teve que optar. Bom, dado que eu não consigo produzir toda a minha demanda, eu tenho que escolher qual produto eu vou abrir mão. Mas não era abrir mão 100%, eu vou ter que abrir mão um pedaço, porque eu não consigo produzir para atender toda a demanda. Então, ali a gente viu que tinha um produto que tinha um preço de venda mais caro, um preço de custo mais barato, e levava-se menos tempo para ser produzido. E a gente chegou à constatação, através dos números, que esse produto, apesar de ele ter o preço de venda mais caro, o preço de custo mais baixo e levar menos tempo para ser produzido, era pior a empresa ter escolhido ele do que a alternativa. A alternativa era um preço de venda mais baixo, um preço de custo mais alto e um produto que levava mais tempo para ser produzido. E por incrível que pareça, esse produto era melhor que a empresa fizesse ele 100%, e aí o que sobrasse de tempo ela usasse para produzir o outro produto. Então, são coisas que muitas vezes a gente fala, não, tem que fazer aquilo que tem a maior margem, que é a diferença, basicamente, entre o preço de venda e o preço de custo. Então, a gente, às vezes, fica com isso na cabeça, mas isso nem sempre é verdade. Nem sempre isso é verdade. Você tem que levar em consideração a restrição da empresa. E, naquele caso, a restrição era o tempo falando na linguagem aqui dos BPOs, de um operador. Claro que era um operador na fábrica, mas no nosso caso aqui, pensando na nossa estrutura, né, que a gente chama de operador, então pode-se fazer um paralelo com isso. Então, muito cuidado na hora de a gente falar assim, não, mas é óbvio. Às vezes o óbvio não é tão óbvio. Eu até mencionei do quadrante, né? Uma das coisas mais perigosas que tem e que a gente só descobre com base em outro quadrante, em algum momento, que é criada a consciência, que é
aquilo que a gente acha que sabe, mas que no fundo, a gente está errado, a gente não sabe. Então, às vezes, pode parecer muito óbvio, né? Preço de venda maior, preço de custo menor e leva menos tempo para ser produzido. Pô, é isso aqui, é óbvio que isso aqui tem que ser produzido primeiro. E foi constatado numericamente que não é o caso. E aí, o outro quadrante, que é o oposto, que é justamente, né? A gente não sabe o que a gente não sabe. Então, quanto mais conteúdo a gente consome, mais não sei o que, mais não sei o que lá, mais chance nós temos de criar a consciência de que algo que a gente nem fazia ideia que existia, existe, e com isso a gente cria a consciência, causa uma reflexão em nós de talvez reavaliarmos aquilo que a gente achava que a gente sabia. Então, esses dois quadrantes eles estão diretamente conectados, na minha opinião. É aquilo que eu acho que eu sei, mas que no fundo eu não sei, né? Mas eu tenho a certeza que eu sei aquilo. Mas eu só vou desconfiar que eu não sei ou que aquilo está errado quando eu crio a consciência sobre algo que eu nem sabia que existia. Então, primeiro tem que se criar a consciência de alguma coisa, para depois a gente, vou refletir, então, todo o meu conhecimento, aquilo que eu acho que eu tenho de conhecimento, vou fazer uma reflexão e muda. Às vezes, alguma coisa que a gente achava que fazia sentido em algum momento da vida, para de fazer. Isso é assim que as teorias vão ser aprimoradas, né? Teoria de Newton, depois a teoria de Einstein, etc., e tem uma explicação. Uma vai explicando algumas coisas melhor que a outra. Então, eu gosto muito de teoria. As pessoas falam muito de prática. Eu sou, acho que um dos maiores fãs de teorias que existem. Porque a teoria, ela te ajuda a explicar um evento antes que aquele evento aconteça. Se eu pego o meu celular e eu solto ele aqui, a teoria da gravidade explica porque aquele celular vai cair. Eu não preciso testar isso daqui. A teoria já foi testada, já tem uma série, né? Então, a gente consegue aprender. A teoria foi estabelecida. A gente consegue, apenas com a teoria, prever eventos antes que eles aconteçam. Eu acho isso muito legal da teoria das restrições. Tá? Então, por isso que eu sou um grande fã de teoria. Ah, não, mas na prática, como é que funciona? Na verdade, se na prática não funciona igual na teoria, ou você está usando a teoria errada para explicar uma prática que você quer, ou a teoria simplesmente não é boa o suficiente para você usá-la e você deveria descartá-la. Vamos de teoria, então. Uma teoria que o Breno me apresentou através de uma indicação de um livro foi a teoria de Pareto. É teoria que chama de Pareto? A lei de Pareto? O princípio de Pareto, né? Princípio de Pareto, é teoria. De teoria, mas é mais um princípio de Pareto. Vamos tentar criar uma teoria em cima disso. Hoje no grupo estava tendo uma discussão. Qual banco que eu posso colocar aqui boletos gratuitos? Se a gente for parar para pensar, eu teve situações comigo que eu preferi pagar o boleto para o meu cliente e utilizar a minha estrutura meio que automatizada, digamos assim, que o Conta Azul emite o boleto pelo Receba Fácil, e ali eu vou ter uma celeridade maior no processo. Qual que é o custo desse boleto? 1,25 na época. Ele emite quantos boletos? 50 boletos? Beleza, eu vou pagar pouquinho aqui. Eu vou pagar uns 70, 80 conto para poder emitir esses boletos. Eu prefiro pagar esses R$ 80 do que ter que parar num banco do meu cliente, me adequar às situações dele, ter que fazer todos aqueles cadastros e todo mês ter que ir lá emitir. Então, quando a gente começa a levantar alguns indicadores, alguns pontos, peraí, qual que traz mais vantagem aqui? Eu gastar 20% de energia do meu tempo e ganhar 80%, ou quais aplicações que eu posso colocar, e a gente pode trazer essa questão de indicadores, visões, dinâmicas, tempo, e é uma coisa que o Breno sempre fala, e eu gosto muito de escutar, que ele prefere gastar um tempo agora no começo, estruturando, e depois não perder mais tempo com aquilo, do que passar a vida toda tendo que fazer aquilo ali, e não ter possibilidade de ganhar mais tempo. Algo assim, né? Breno, que você defende, que você começou com as planilhas, e levar para a dinâmica. Eu prefiro investir o meu tempo agora. Então, se a gente for pensar aqui em termos contábeis, eu prefiro fazer um investimento agora, para que não ocorra uma perda de tempo. Eu não vou nem falar custo e despesa, eu vou ser mais enfático, para não ocorrer uma perda do meu tempo nos meses. Então, se eu conseguir investir um tempo agora para automatizar um processo, quer dizer que todos os meses, daqui para frente, eu não precisarei perder mais tempo fazendo determinada tarefa.
Então, eu acho que um dos maiores gargalos, a gente sempre vai existir um gargalo na empresa, aqui voltando para a teoria das restrições, sempre vai ter alguma coisa que restringe. Qual que pode ser a restrição? Eu gosto de pensar em duas formas. Ou a restrição ela é externa, ou seja, eu tenho capacidade de vender 100 mil por mês, mas eu estou vendendo 20 mil por mês. Então, a gente está com um problema, a restrição ela é externa à empresa. Ou a restrição pode ser interna. O que é a restrição interna? Está vindo cliente para mim, eu não consigo dar conta, eu preciso começar a contratar mais gente, senão eu não consigo dar conta. Então, você começa a recusar demanda, porque você não tem oferta suficiente para cada demanda. Aí você tem uma restrição interna. E aí, claro, como é que você vai lidar? O primeiro ponto é identificar a restrição. Se a gente parar para pensar, a restrição não é a pessoa, é o tempo. No fundo, a pessoa, ela usa do tempo para fazer algumas coisas, para prestar algum serviço. Então, a gente vai entender, bom, o problema não sou eu, o problema é o tempo. Então, se eu contratar uma outra pessoa para me ajudar, ela também vai ter um tempo fixo. Ela também vai gastar, no máximo, 8 horas do dia dela, pensando em termos de CLT, ela vai gastar 8 horas do dia dela para executar um trabalho. Então, se você sozinha consegue atender 5 clientes do mesmo porte, só para facilitar, vamos supor que todos os clientes têm o mesmo porte, quer dizer que com 2 pessoas, ou seja, você e mais uma, agora você vai conseguir atender no máximo 10. Se você tiver uma terceira pessoa, 15. Então, você consegue aumentar a tua capacidade e isso faz com que você consiga atender mais demanda. Mas ela é sempre linear. Então, você tem que, ao longo do caminho, tentar, do meu ponto de vista, como é que eu consigo fazer com que uma pessoa não consiga atender só 5, mas consiga atender 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100? Quer dizer que você precisa fazer isso? Não. Mas quanto mais produtivo for a tua empresa, mais chance você tem de escalar, caso isso seja o teu desejo. E aí, Ricardo, achou a planilha? Bom, achei, tá engatilhado aqui. Boa, vamos lá, então. Acho que vale super a pena para o pessoal entender essa questão das conexões e ver como, muitas vezes, né, se a solução não está no RP, eu acho que o RP satisfaz muitas coisas. Então, ele tem integração com o banco, ele consegue fazer várias coisas. É um lugar muito mais organizado, com muito menos risco do que uma planilha para você fazer os lançamentos, as transações, etc. Mas ele não vai ser perfeito, assim como nós também não somos, as nossas empresas não serão. Então, eu acho que entender os pontos fortes das opções que nós temos no mercado e tentar usar aquilo que cada um oferece de melhor. Eu concordo muito com isso que você está falando. Eu também desconheço alguma ferramenta, algum ERP, que ele forneça um conjunto de relatórios financeiros flexível, que você possa implementar na hora no seu negócio, respeitando todas as particularidades que ele tem. Inclusive, médias empresas, grandes empresas, o contador não tira relatório de dentro do sistema. Dentro do sistema, é óbvio que é a base confiável de dados para que você possa ter uma automação da alimentação dos dados, né? Agora, os dados estando ali na base confiável, eu exporto para o Excel, como você colocou que faz também nos clientes, e ali você tem a flexibilidade que você precisa com as fórmulas, enfim, e faz a análise financeira que você precisa. Eu vou demonstrar aqui, sem entrar, obviamente, na parte do valuation, porque senão eu vou ficar aqui a tarde inteira falando, porque é muita coisa. O Guto sabe disso, que eu vivo falando sobre isso com ele. E é muito legal, para quem gosta, é muito legal. E se a pessoa tiver tempo para depois, pode comprar o curso, né, Ricardo? Tem um curso. Pode. A parte que eu vou demonstrar aqui da base histórica de planilhas é integrante do curso que está lá no Hotmart, né? E depois eu, inclusive, posso ficar à disposição para quem quiser conhecer, tá? Pegando o gancho da questão dos indicadores, na semana passada, que foi muito bem abordado aí pelo pessoal, né? O Breno comentou, antes de entrar na parte da demonstração da planilha, no finalzinho da reunião, da nossa discussão aqui, teve uma pergunta que eu achei muito interessante, que eu falei, vou fazer um gancho, se eu tiver oportunidade, para a próxima semana.
foi quando alguém perguntou, relacionado ao negócio do direito, do ramo do direito. Perguntou o seguinte: quais os indicadores que eu preciso ter em mãos se o meu cliente é um advogado? Aí eu lembro que nós ficamos todos bastante confusos, com dúvida, até o próprio Breno falou bastante, eu não faço ideia de qual é o indicador que eu preciso. Aí um colega aqui, né, que inclusive é advogado, salvou a pátria. Ele entrou na nossa... Ele já estava, mas ele ergueu a mão e ele trouxe a informação que nós precisávamos. Se eu quiser medir o negócio de advocacia, de direito, na área do direito, quais são os interesses que eu tenho? E aí ele trouxe para nós. O advogado vai querer saber disso, vai querer saber daquilo, ele vai querer uma informação de tal coisa, porque aquilo ali é o fator crucial do ramo do direito. E aí a gente chegou na conclusão: nós não sabemos qual é o indicador correto até estarmos dentro do negócio. Quem tem um pouco de quilometragem aí, que já atendeu vários clientes, vários segmentos de empresa, quando pega um cliente do setor completamente diferente daquele que é acostumado, tem uma dificuldade muito grande, porque precisa entender toda a cadeia de valor do negócio. E aí a gente chega numa questão que é: aonde devem ser colocados os indicadores? E aí, fechando parênteses aqui, pegando o exemplo da advocacia, nos fins. Qual é o objetivo que eu tenho, que eu quero com o meu negócio? Então, eu tenho um objetivo financeiro, lembrando que nós não vamos falar em nenhum momento aqui que o objetivo é vender. Vender, assim como o financeiro, é o meio. É o meio. Então, eu tenho faturamento para almejar o quê? O lucro. E o lucro é uma continha que só se faz com duas variáveis: receita menos custos e despesas. Então, o que importa aqui é o lucro. Então, o primeiro indicador eu já sei, porque eu vou ter que saber. Aí tem vários: margem líquida, índice de lucratividade, retorno do investimento, retorno do ativo, e aí por aí vai. E aí eu tenho outros indicadores que são colocados, por exemplo, para saber a satisfação do cliente, que também é um interessado. Então, quando eu não sei quais são os indicadores que eu preciso mergulhar no negócio e fazer algo que nós chamamos de diagnóstico. É através do diagnóstico que eu sei qual é o indicador que eu vou colocar. Então, não adianta eu falar assim: quanto eu tenho que vender? Qual que seria a minha margem? Aí a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: qual é o tamanho do mercado que eu tenho? Como ele colocou aí o Breno, em relação às devidas restrições. Se eu tenho um mercado de X tamanho, qual é o meu tamanho? Qual é a relação, que é o market share, que é um indicador também, que é não financeiro, que eu também preciso medir? E era isso aqui que eu queria chegar. Então, tem vários indicadores financeiros, que nós conhecemos vários, e tem também indicadores não financeiros, que são tão importantes quanto, que vai nos ajudar a medir outras variáveis que não são financeiras. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho uma parte do trabalho que eu faço, né, na avaliação, que parte dessa análise histórica, que é a análise mais de desempenho histórico e atual, né? Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela cheia, porque nunca se sabe se eu vou precisar de outra coisa aqui. Ô, Breno, dá um ok para mim, se você está conseguindo ver, se todo mundo está visualizando, por favor. Show, dá para ver. Ok. Ok, né? Então, aquilo que eu falei, inicialmente, entender a cadeia do negócio. Que produto que vende, qual a missão, visão, valores. Eu entendi tudo isso daqui, aí eu vou identificar quais indicadores que eu preciso. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, e filtrar indicadores, eu vou tirar só o que é de controladoria, que engloba contabilidade financeira. Olha o que sobrou para mim, que é não financeiro. Então, eu tenho conversão de lead,
curva ABC, que vocês comentaram aí, que é o princípio de Pareto, ticket médio, o LTV, o CAC, o churn, enfim, tem um monte de indicadores. Calculei esses indicadores, no caso da avaliação, eu vou para análise histórica de números. Então, por exemplo, eu vou pegar 3 anos aqui de 3 anos de balanço patrimonial. Então, numa avaliação, eu vou ter que ter 2 relatórios principais. Quase tudo relacionado a finanças vai sair do balanço patrimonial da DRE, inclusive a DFC. Inclusive, a demonstração do fluxo de caixa sai desses 2. Então, foi colocado uma coisa que é muito importante. Se num sistema eu não tenho um bom balanço patrimonial e um bom DRE, toda a parte de análise financeira da empresa ficou prejudicada. Então, por isso que eu tenho que ter o Excel para me ajudar, né? Porque até o objetivo dos sistemas não é vender relatório, é vender o sistema, e muitas vezes é vender a parte operacional, né? E a parte financeira vem como um apoio. Então, a gente tem aqui, para demonstrar a modelagem, que é você conectar os relatórios um no outro. Então, você tem aqui 3 anos, 2020, 21, 22 e 23. Tem o total do ativo desses 3 anos, né? Ativo não circulante, ativo circulante, por aí vai. O passivo, mesma coisa, circulante, não circulante, e aqui o patrimônio líquido. Então, você extrai aqui os índices de variação, vertical e horizontal, já faz essas continhas que são básicas. Daqui você já extrai a demonstração dos lucros e prejuízos, né, que inclusive ficou extinta com a nova lei das SAs, mas foi a demonstração das origens e aplicação que ficou extinta, né? Que aí a DFC substituiu. Mas a demonstração dos lucros e prejuízos, é importante eu ter aqui em mãos, apesar que todos são por competência, todos os dados são por competência, tem que ser para demonstrar o desempenho econômico, e não somente financeiro, como colocou o Breno. Porque se você está vendo o caixa da empresa e não tem dinheiro, mas você olha a empresa economicamente, você vê que ela é viável. E é isso que eu preciso ver. Ali eu tenho depois a DRE, que é a mais famosa, também de 3 anos. Eu calculo também aqui a análise vertical e horizontal. Esses são os 2 relatórios principais. Dali depois eu vou extrair a demonstração para demonstrar as mutações do patrimônio líquido. Então, ela por exemplo, nessa linha de 22 aqui, tem o resultado do exercício. Esse 20 mil, ele sai de onde? Ele sai do resultado do exercício de 22. Está aqui. Por exemplo, eu tive, em 2022, distribuição de dividendos. De onde que saiu esse número? Em 22, 11.206. Ele saiu daqui do balanço, na verdade, da demonstração dos lucros e prejuízos, para demonstrar que teve uma distribuição. E no balanço ele está aqui, ó, 11.206. Aqui em dividendos em 2002. Então, você já começa a conectar a demonstração. Aí você vai para doar. Ela é extinta, mas ela ajuda a explicar bastante coisa. Mas eu vou passar mais para a DFC, que eu queria mostrar a DFC. DFC de 3 anos. Então, eu vou ter 3 grupos de contas que vai explicar como que o negócio, como que o caixa circulou. Ele pode, como bem colocou aí o Breno, de 3 formas. Operação, nas atividades de investimento e nas atividades de financiamento. Então, nas atividades de operação, o que eu queria mostrar aqui, sem entrar agora na parte técnica? Que a conjunção ali, né, a soma do caixa da operação com o caixa do investimento, com o caixa do financiamento, muitas vezes vai acontecer isso que ele acabou de dizer aí. Eu venho na DRE e olho que na minha DRE eu tive um lucro de 6.204, e aí o empresário vai pensar o seguinte, mas eu tenho esse lucro no meu caixa? Eu não tenho, eu tenho que fazer a
o ajuste pela DFC para entender como que a variação do caixa aconteceu. Eu tive, em 2021, uma variação negativa de 17 mil. E como que essa variação aconteceu? Na operação, ela ficou R$300 positivo, tá? Aqui está escrito. Aí, na parte do investimento, teve uma aquisição de máquina de 200 mil e um recebimento de coligadas, ou seja, empresas que são coligadas devolveu o dinheiro. Então, eu tive 190 mil negativo, porque saiu o dinheiro que foram investimento para ampliação. Na parte do financiamento, vai explicar como que o caixa foi formado com as atividades de financiamento. Basicamente, eu vou ter aqui como que a empresa foi financiada. Então, eu tive financiamento de longo prazo. Então, os financiamentos, eles exercem, eles trazem um efeito positivo para o caixa. Então, se eu fiz um financiamento, entrou dinheiro. Então, no total aqui, deu 172. Só que o empresário vai olhar para o caixa, a variação, ele vai ver que deu negativo, porque ele mais investiu do que, na verdade, entrou dinheiro. Isso tudo falando em regime de competência. Né? Então, eu tenho aqui tanto o caixa direto quanto o indireto, né? Que também os dois valores precisam bater. É só a maneira de calcular que é um pouco diferente quando se trata das atividades operacionais. Tá? A de investimento e financiamento é a mesma coisa. Dando sequência, eu vou conectando um número no outro. Então, eu tenho aqui grau de alavancagem operacional, financeira e total. Entra essa questão de falar, por exemplo, se eu tenho uma restrição na minha empresa, eu tenho um custo fixo muito alto, a margem de contribuição, ela deixa de ser relevante. O que é mais importante para mim é entender qual é o meu fator limitacional. Então, o grau de alavancagem, ele está trazendo para mim. Basta eu identificar quais são custos fixos e variáveis. Né? Aí o restante dos indicadores, que são liquidez, rentabilidade, endividamento, tudo vai sair do balanço da DRE. Tudo de lá do balanço da DRE. O próprio ciclo operacional, para demonstrar. A gente tem um sistema muito famoso, não sei se pode falar o nome aqui, mas tem muito famoso sistema que eu já vi que faz isso. Quando eu vi, eu falei assim, nossa, o meu Excel faz a mesma coisa, só que ele não é um sistema. Que é aquele NuConte, que é o NuConte. Vocês já viram falar no NuConte? Tem o NuConte, tem outros também que faz, mas ele demonstra o quê? O ciclo da operação, para confrontar com a necessidade de capital de giro. Então, você tem aqui o ciclo da operação, né? Você tem prazo médio de estocagem, prazo médio de pagamento de fornecedores, prazo médio de clientes, o próprio ciclo da operação e o ciclo financeiro. E aqui, conforme você vai alimentando esses números, ele vai trazendo o gráfico para demonstrar o comportamento dessas variáveis, né? Então, basta eu tirar de onde? Do balanço. Então, fornecedores, saldo inicial do balanço, está aqui. Compras, enfim, e por aí vai. Outros índices aqui que eu vou trazer, que ele traz aqui também. E a última, antes de chegar no valuation, é a própria necessidade de capital de giro, que é uma informação que é um conceito bem interessante, que é conhecido por efeito tesoura, que é quando a empresa... por que a gente fala que o objetivo nunca é vender? O objetivo é vender, funcionar a empresa, mas qual que é o objetivo, o indicador que está por trás da venda? São dois. Primeiro, a lucratividade que eu tenho. É óbvio que, às vezes, no mix de produto, tem produto que eu vou tomar prejuízo para dar margem em outro. Mas, salvo essa situação, eu vou ter que sempre ter uma margem positiva na minha venda. Então, esse é o indicador da venda, é a margem. E o outro indicador da venda é a participação de mercado. Então, do total do mercado que eu tenho, qual que é o que eu tenho hoje? Então, como que eu descubro isso? Fazendo a medição, ou por estatística, ou indo atrás do IBGE, órgãos de classe, fazendo essas medições. Então, eu tenho que ir atrás, esse é o objetivo. Então, tem muita gente que acha que o objetivo é vender, e aí vai ver, está tendo um efeito tesoura, porque está vendendo mais do que a capacidade de financiamento da operação.
que é o que acontece aqui, por exemplo. A necessidade de investimento em giro, ela é a diferença, essa fórmula aqui, ó, entre o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. Só que quando essa necessidade de giro aumenta mais do que o capital circulante líquido, que é a minha capacidade de financiar, né, recurso de longo prazo, financiando a operação, eu tenho um saldo de tesouraria negativo. Eu vou ficar voltando no cheque especial, até o banco fechar as portas para mim, que é o que nós chamamos de overtrade, quando não tem mais recurso de curto prazo. Esse comportamento, o efeito tesoura, ele é expresso aqui, ó, porque a forma do gráfico, ele forma uma tesoura. Então, se eu olhar a necessidade de capital de giro, que é o vermelhinho aqui, ele está crescendo mais do que o capital circulante líquido. E é justamente aqui em 2021 para 2022 que acontece essa diferença, que é esse ponto aqui. Quando se a empresa daqui para lá, quanto mais a empresa vender, mais prejuízo ela tem, porque o saldo de tesouraria vai caindo até ficar negativo. E por aí vai. Na avaliação, para fechar, daqui do amarelo para trás, é análise histórica. Eu tenho que fazer uma análise histórica para colocar a empresa em equilíbrio financeiro e econômico. Então, eu vou explicar isso para o cliente e dar um diagnóstico para ele. Daqui para frente, aí eu vou falar, a gente vai fazer uma pesquisa e vai falar, olha, qual que é o tamanho do mercado, para onde a empresa pode ir, quais são as oportunidades. Aí eu começo a brincar de valuation, que é projetar o fluxo de caixa, que entra nessa parte de projetar DRE, enfim, que entra aqui na parte, vamos pegar um exemplo aqui do valuation, que é projetar aqui pelo menos 5 anos de resultado, né, para ter o valor do negócio. E aí, acho que não é aqui esse tema, né, o tema era mais era falar de indicadores, né. Então, só para fechar o contexto, a modelagem, né, financeira, ela no sistema financeiro, ele é muito mais fiscal. E, como o Breno colocou, ele vai ser de acordo com o faturamento que eu emitia notas fiscais. O não gerencial, ou melhor, o não fiscal, que é o gerencial, nós que temos que fabricar isso. Porque o próprio desenvolvedor do sistema, são tantas particularidades, principalmente no Brasil, né, que agora é reforma tributária, enfim, que nós não vamos perder nosso tempo de tentar buscar um sistema capaz de atender todas as nossas particularidades. Então, eu pego as informações que agora, sim, a rotina, igual, por exemplo, BPO financeiro, não pode ser no Excel. BPO financeiro tem que ser ou no Conta Azul, ou no Nibo, ou na OMI, enfim, para deixar o rastro das informações contábeis para que eu possa ter, né, os centros de custos muito bem colocados, as contas contábeis, né, até que o Breno colocou, né, a conta raiz, sintética, a analítica, porque elas sim precisam estar muito bem alimentadas, muito bem colocadas, para que ela possa servir de base confiável para eu extrair disso e fazer os relatórios. Daí em diante, né, Breno, você comentou outro dia, será que existe um sistema que faça um valuation? Já tem uma tecnologia hoje capaz de fazer um valuation aí? Eu, Ricardo, não encontrei até hoje, né? Porque se eu tivesse encontrado isso me pouparia o trabalho de fazer tudo em Excel, como eu tenho que fazer. Né? Eu nem tenho conhecimento de tecnologia. Se alguém tiver e quiser fazer uma parceria, já estou aqui me disponibilizando para a gente conversar, porque não vi hoje. Tem alguma coisa, eu acho que nos Estados Unidos, que é a maior referência em valuation que nós temos hoje, né? Que o professor Damodaran, que dá aula na Nova York, ele dá aula lá, que é o nosso pai da avaliação de empresas, mas eu não conheço. Então, nós temos que nos render ao Excel. Agora sim, o sistema precisa de ter,
porque senão nós vamos lançar num campo de total incerteza dos dados e informações. É isso aí. Eu fico à disposição para quem quiser falar sobre isso, tirar dúvidas, quiser fazer um outro café para falar só de avaliação, para a gente poder primeiro tirar dúvidas, assim, quais são as principais dúvidas sobre avaliação, para a gente poder trazer, porque não tem muito tempo para falar, né? E só para fechar em relação ao curso, né, tem sim um curso no Hotmart, que é um curso básico, lembrando, porque é um assunto extremamente denso de se trabalhar, mas não é o segredo. Se todo mundo souber as bases de contabilidade e finanças, é possível fazer tranquilamente. E esse Excel que eu acabei de demonstrar aqui, ele está lá completo. Tanto é que antes ele não estava muito completo. Tinha algumas coisinhas que estavam fechando, e o valor do curso estava depreciado. Hoje, como eu já completei, porque eu fiz uma avaliação recentemente, e eu precisei de completar, né, ficou 100% fechada, todas as conexões das abas, aí esse curso ele já está um pouco mais valorizado, né? Mas aqui sendo do café, depois a gente pode conversar, tem aqui um desconto, né, com certeza, para a gente poder compartilhar com os colegas aí esse material. Beleza, pessoal? 99% de desconto para você que é do café. Brincadeira, Ricardo. Mas vale muito a pena. E tem uma terceira via que você acabou não comentando e que é muito comum para a gente que faz BPO financeiro. Cada um tem sua expertise, tem sua visão, seu plano de negócios. Mas, por exemplo, eu prefiro muito mais tê-lo como parceiro, te trazer um cliente para você debulhar ali o valuation e fazer algumas análises e poder crescer junto contigo nesse aspecto do que assumir de fato essa dinâmica. Então, para você também que está procurando aí uma parceria ou alguma dinâmica assim do tipo, indique, utilize e abuse do nosso Ricardo Santos, que com certeza vai ser uma excelente utilização aí nas suas capacidades, né? A Juliane concorda, tá vendo? Eu acho fundamental, porque o Ricardo mostra a planilha, e semana passada foi eu, Henrique. Foi o Henrique, e o pessoal fala, nossa, eu preciso fazer tudo sozinho, eu preciso fazer a tesouraria, ou seja, eu preciso pagar contas a receber, eu preciso criar a planilha, eu preciso fazer o relatório, eu preciso fazer a reunião com o cliente. Gente, entendam que numa empresa grande, são muitas pessoas que fazem todo esse trabalho do financeiro completo, juntando financeiro e contábil, mas são muitas pessoas que fazem isso, tá? É muito difícil uma empresa micro, pequena, etc., que consiga fazer 100% de um trabalho, porque toma-se tempo. Por mais que a gente consiga automatizar várias coisas, só de você... Vamos supor que a gente consiga... Não, já dá para fazer isso. Extrair do OMIE, por exemplo, todos os dados que estão lá dentro, para já alimentar a planilha do Ricardo, não ela por inteira, porque tem algumas coisas lá que não dá para preencher sozinho, de novo, né? O OMIE não é um sistema contábil, é um sistema com foco financeiro, é um RP financeiro. Mas imagina que mesmo que tivesse, a gente exportasse tudo. Querendo ou não, a exportação ela é automática, mas você precisa sentar e analisar os números antes de mostrar para o cliente. Isso toma tempo. Você tem que sentar, analisar os números, ver se não teve erro. Aí ir até o cliente, ou marcar com o cliente, gastar horas com o cliente. Então, assim, se vocês não fazem tudo isso hoje, não se preocupem. Eu acho que quase ninguém faz. Eu garanto que eu não faço. Porque é muita coisa para ser feita no financeiro. Muita coisa. Você tem que ter uma empresa já com muita gente para conseguir oferecer um serviço completo. E, óbvio, para você oferecer um serviço completo, não vai ser barato. Então, a gente não dá para ter tudo. Mas tem o Conta Azul, tem o UMI, eles já não podiam fazer. Eles não conseguem. Imagina, eles têm investimento, eles têm... quantas pessoas trabalhando lá, e a gente sempre vai achar, podia ter alguma coisa diferente, podia ser assim, falta isso, falta aquilo. Imaginem empresas, que eu acho que é a maioria do nosso caso, são empresas ali de até 10 pessoas. Imagina uma empresa de até 10 pessoas tentando fazer tudo. Então, é muito importante criar esse relacionamento de parceria com as outras para justamente saber qual que é o teu diferencial. O que você quer fazer? O que você gosta? O que você é bom? O que você consegue agregar valor?
foca nisso. Quer dizer que você precisa desistir de todo o resto? Não. Mas leva tempo para você aprender todo o resto. Então, às vezes, você não consegue oferecer tudo de uma vez. E se você quer oferecer tudo de uma vez, você vai sofrer. Eu acho que acaba sofrendo. Assim, não existe milagre. Não existe milagre. Tá? Não, então, não se preocupem se vocês não fazem isso hoje. Breno, só te complementando, eu sempre gosto de comentar que os colegas, né, que estão no BPO, que estão dentro da operação de tesouraria, nós precisamos, eu me incluo nessa, aumentar o nível de valor agregado para o nosso cliente, através de soluções de controladoria. O cliente precisa exatamente disso aí, ó, saber se a operação dele é rentável ou não. Se vale mais a pena ele pegar o dinheiro dele e investir na Selic do que ter o negócio. Se o risco dele está sendo remunerado. Então, essa parte analítica, como o Breno colocou, ela toma tempo. Por exemplo, eu peguei um exemplo aqui, vamos imaginar a despesa de pesquisa e desenvolvimento. Vamos imaginar aqui, ó, só um exemplo, pesquisa e desenvolvimento. A despesinha lá, muitas empresas acabam colocando isso como despesa no DRE e reduz o ativo, sendo que, dependendo da empresa, por exemplo, se for uma grande .com, uma grande empresa de tecnologia, eu tenho que ativar isso como investimento e ir amortizando ao longo dos anos. Então, essas nuances, essas análises, quando a gente fala assim, é pequeno negócio, é micro negócio, tudo é negócio. O dinheiro não aceita desaforo. Ele não vai te perguntar se é um microempresário ou você é um CEO de uma multinacional. Se você der prejuízo, vai vir prejuízo. Então, a gente só tem algumas convenções que às vezes acabam mudando dependendo da legislação. Mas o princípio quase sempre é o mesmo, né? Então, essa parte de dar um passo além aí, de mostrar soluções mais dentro da controladoria para o cliente, né, é o que realmente vai pegar. Porque nós estamos vendo que toda a parte de tesouraria, a reboque dos sistemas de gestão aí, né, que nós estamos vendo, vão ser automatizadas, vão ser entregues ao RPA, a robotização de processo. Então, eu acredito assim, não vai sobrar muita coisa para funções que são estritamente operacionais. Por isso que eu faço até aqui um apelo para que todos nós busquemos de verdade, de fato, dentro das nossas condições e limitações, entregar análises para fomentar e subsidiar a tomada de decisões aí do empresário, porque ele vai encontrar uma solução que é robotizada, que é 1/3 do valor. Por exemplo, nós não terceirizamos hoje, que é a atividade de tesouraria, que antes era fixa, uma empresa, né? Hoje, 1/3 do ticket médio de um BPO financeiro, o ticket médio do BPO financeiro é, em média, 1/3 do custo que um tesoureiro leva para poder realizar o trabalho. Da mesma forma, a robotização de processos vai custar 1/3 do trabalho do que hoje é feito na tesouraria de forma remota através do BPO. O que vai sobrar, de fato, para nós, eu me incluo nessa, é realmente explorar novos campos aí de análise, porque não vai sobrar mais espaço no mercado para empresas que não façam esse tipo de coisa, que no fundo, eu mostrei uma planilha aqui de valuation, mas o valuation é pôr uma cereja do bolo em cima da planilha. Como disse Breno aí muito bem, é descontar os fluxos de caixa a valor presente, que eu acho que eu vou ganhar, e vou remunerar meu risco. O resto para trás é a análise que eu preciso fazer econômica da empresa rotineira, né? Eu olho para o passado e vou alimentando a informação do sistema, e vou tirando e vou analisando. É isso, pessoal. Maravilha. A Ana colocou aqui uma situação bastante interessante. Às vezes o cliente não precisa de todo esse gasto de energia, mas entregar o mínimo ali
fundamental para que essa educação e essa dinâmica de visão do negócio possa crescer cada vez mais, né? E um detalhe importante nessa nossa dinâmica aqui de comunidade é o seguinte: por mais que a gente tenha todo esse processo, esse conhecimento, de nada vai adiantar se você não tiver ali um plano de negócio bem estabelecido, uma visão clara de como você quer alcançar aquele objetivo. Já dizem os grandes, né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, assim, a ideia aqui é justamente a gente fazer essa colaboração, trocar figurinhas, trazer ideias, insights. Eu agradeço muito a presença de todos, porque não tem um café que eu não saia aqui com novas ideias, com novas perspectivas, novas visões, e tem ajudado muito esses bate-papos. Queria agradecer o tempo aqui de todos, de coração, a participação de mais um café. Qualquer pessoa que esteja assistindo aqui depois ou em qualquer outro momento que quiser entrar em contato comigo, eu passo o contato de qualquer membro, se precisar fazer conexões. É fácil de me achar ali no LinkedIn, já tem meu WhatsApp, fácil de me encontrar a gente do café, tanto eu quanto o Breno nas redes. É só colocar café com BPO, né? E aí a gente vai crescendo esse nosso grupo de network, como foi falado pelo Vinícius na segunda-feira, elevar isso aqui para um nível profissional. E por que não gerar essas conexões valiosas, né? Temos aqui o Ricardo, que pode nos auxiliar nessas leituras. Temos a Ana Moreno, que é especialista em brand. Temos a Cassiane, que sabe muito sobre sistema e tecnologia, e logo, logo a gente deseja ver uma aula dela aí sobre o ClickUp, e várias outras pessoas aqui que, querendo ou não, sempre participam do nosso café. Então é de uma riqueza inestimável estar aqui presente com vocês, eu quero muito agradecer. O Rafael colocou aqui alguma coisa? Muitas vezes é melhor ir prestando o serviço de forma modular, realizando as entregas, combinando com os clientes, para ele ir sentindo a confiança e, na medida que os processos vão se alinhando, ir combinando novas entregas. Basicamente é isso. Então, pessoal, uma riqueza grande esse nosso café de hoje, assim como foram os anteriores. Esperemos aí pela segunda-feira com o nosso café com especialista, um próximo tema na quarta-feira, e a gente se vê. Antes de encerrar, quero falar para vocês que nesta sexta-feira teremos um café expresso. Quem puder participar, quem puder compartilhar, vai ser muito interessante. Vai ganhar um bônus aí, um presente, quem compartilhar a próxima sexta-feira. A gente vai estar falando sobre robôs, automatizações. A Priscila está sendo uma convidada nossa que vai estar falando sobre. Então é mais um tema aí que vale a pena a gente estar se inteirando sobre, tá? Então, sexta-feira, 2 horas da tarde, a nossa pausa para um bom café. Alguém mais quer colocar algum ponto, finalizar esse nosso café de hoje, ou encerramos por aqui? Ricardo, acho que vale a pena você compartilhar aqui rapidinho, deixar um minutinho aí o link do curso. É verdade? Pessoal, da É planilha do curso, eu não sei se você vende a planilha à parte, agora não lembro, mas compartilha, cara. Tem Aqui mesmo? Pode ajudar muita gente. Compartilha aqui já, aproveita. Pode melhor, ajudar Ricardo. muita gente e a gente depois coloca no grupo também. E faz melhor. Próximo encontro, tanto eu quanto você, vamos organizar aí a questão dos patrocínios. A gente traz uns QR Codes mais dinâmicos. Mas se você quiser compartilhar a tela do Hotmart para o pessoal ver a carinha do curso, aí eu não sei se fica legal mostrar o valor, né? Mostrar o valor, não sei se é interessante. Mas manda o link aqui. Você que está assistindo pode nos procurar no café, no grupo do café e nas redes. E debaixo desse vídeo no YouTube vai estar o link aqui do curso do Ricardo para que você possa estar acompanhando. Manda aí, Ricardo. Tô mandando. Vamos ver se vai aqui. Com certeza. Finalizando aqui o bate-papo, o Ricardo posta lá no grupo também do nosso café, né? E aí o pessoal vai seguindo. Mas excelente, Bruno. A gente vai organizar, viu, pessoal, essa dinâmica de parceiros. Tá aí, pessoal. Olha, maravilha. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho. Ô, Pra você. Ricardo, não queria atrapalhar, mas acho que está errado. Viu? Me parece que está muito barato para um curso de valuation. Não é por nada não, mas acho que você colocou o preço errado. Eu não vou nem mostrar o preço, ó. Eu vou compartilhar aqui para que vocês possam ver a carinha
do Hotmart lá no Marketplace. Curso online de valuation. Está aqui o folderzinho, está aqui algumas explicações. Entrem. Na dificuldade, pode me procurar que eu passo os contatos e o link está aqui à disposição. Vou compartilhar com vocês lá no grupo agora também. Perfeito? O valor para quem é do café, Ana, vai ser um valor de 99% de desconto, né, Ricardo? Alguma coisa nesse Eu estava sentido. brincando que o Breno achou que estava barato, aí eu falei, é porque ele já considerou o valor do desconto. Apesar que pela entrega e pela dinâmica aqui do Ricardo, com certeza, está muito em conta, né? É engraçado, Esse valor aí, esse valor está com desconto de 80%. olha, tá vendo? Tô brincando. Agora sim faz sentido esse preço. Você tem que dividir por 0,8 para achar o valor verdadeiro. Não, eu vou depois passar alguma coisinha assim. Fiquem tranquilos aí. Perfeito. Eu vou postar esse link lá no grupo agora, vou abrir o grupo para interações. E, meus caros, mais uma vez, muito obrigado por esse café. A gente vai se vendo. E você que estiver assistindo aqui em outro momento, não deixem de nos seguir nas redes, compartilhar. Isso ajuda muito. Estamos querendo aí dar como é que se diz? Pegar no pé da Ana para melhorar o nosso brand. Então, a gente vai. Depois, Ana, eu vou precisar da sua ajuda para saber como que eu finalizo esses encontros aqui. Eu sempre fico perdido. Não sei como dar tchau nesse Valeu, negócio. fui. Auá. Não, o Breno tem um tchau legal. O Breno faz um tchau, cara, que eu queria copiar e não dou conta. Faz um tchau, fui. Ele fala uma palavrinha no finalzinho, foi bem interessante. Mas é isso. Então, até mais, pessoal. A gente se vê até daqui a pouco. Sexta-feira tem mais. Não deixe de encaminhar para o pessoal. Até mais.